Uma alegria muito grande receber os eminentes convidados para tratar de um assunto de tanta relevância, que é a reforma tributária. Nós sempre nos preocupamos com o que temos e com o que virá. Quando se pensa em reforma, a gente sempre está preocupado com as novidades que, porventura, possam ser trazidas pelos economistas, pelos técnicos da Receita, pelos técnicos ligados ao governo, que têm muita necessidade de arrecadação para manter as obras e os demais projetos que cada governo precisa tocar. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Na verdade, vamos ouvir especialistas sobre o tema, um dos quais o eminente deputado, eu diria, que exerceu essa atividade por 28 anos, ele que é economista, já foi secretário de Fazenda do Paraná por 2 vezes. Como deputado, ele teve 7 mandatos consecutivos, não é pouca coisa, é autor ou relator de muitas leis tributárias do país, importantíssimas, como a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, a Lei do Super Simples, a Lei da Desoneração das Exportações de Commodities e Semi-Elaborados, a Lei do MEI, que hoje é tão importante, que atinge tantas pessoas nesse universo do nosso empresariado, minúsculo empresariado, né? Então, com quase 40 anos de experiência na matéria tributária, é uma autoridade indiscutível desse assunto que hoje nos traz para sobre ele refletirmos um pouco. É consultor tributário e hoje nos agrada muito ter a presença entre nós do eminente deputado Carlos Rauli. Eu disse a ele que eu apreciava muito as suas manifestações quando deputado, até porque eu era um assíduo ouvinte da Voz do Brasil. Então, há muita gente reclamando da Voz do Brasil, mas eu sempre gostei de ouvir e acompanhava com muito carinho, com muito cuidado, eu acho com muita atenção, porque muitas coisas relevantes eram trazidas para nós através desse programa, que ainda é, né? Mas só que às vezes em horários diferenciados. Também está conosco a nossa querida amiga, nossa doutora Ana Basílio, que tem como vice-presidente da OAB, Seção Rio de Janeiro, prestado um excelente trabalho à classe jurídica e também a todos os lugares pelos quais ela passa. A sua biografia não se resume apenas às questões jurídicas, mas ela tem uma vivência cultural, um envolvimento social muito grande, e isso realmente é muito importante. Temos conosco o doutor Genilton Castilho, que é um amigo do IMB, que é um participante e colaborador ativo da nossa instituição e tem trazido também programações, eventos, tem sugerido a realização de debates sobre temas de muita importância, como aquele que hoje sobre o qual estaremos refletindo. E como nosso convidado especial, o doutor Antônio Tadeu de Almeida Júnior. Seja bem-vindo também, doutor Antônio Tadeu, que é o presidente da subseção Valença, se não estiver enganado, mas acho que não. Então, Valença, uma cidade belíssima, com um distrito de conservatória que se destaca dentre, digamos, dentre o patrimônio cultural brasileiro, pela sua seresta, né? Sempre reiterada, pelos namoros que para lá se dirigem para curtir um casamento, uma lua de mel, ou para se lembrar dos bons tempos. E então, temos conosco esse querido advogado, presidente da subseção Valença. E temos você, que aceitou o nosso convite, que veio ouvir, não é, uma palavra abalizada
como a do nosso querido deputado Carlos Rauli. Então, eu vou passar a palavra agradecendo e, como já falei pessoalmente, já me expliquei ao deputado, eu tenho um evento às 19 horas, então vou sair um pouco antes. É uma reunião que envolve várias pessoas do Brasil de uma outra instituição, e eu disse a ele para perdoar essa descortesia que não é voluntária, mas também preciso ressaltar a alegria de recebê-lo e o contentamento de ouvi-lo. Então, com a palavra, o doutor Luiz Carlos, para a sua exposição, tá certo? Logo após ouviremos a nossa querida Tereza, aliás, Ana Tereza Basílio, não é? E assim por diante. Com a palavra, muito obrigado e um bom evento para todos nós. Muito boa noite, uma honra muito grande participar desse belíssimo evento. Agradeço o convite do MB, da UAB Rio, e do nosso presidente Fábio Dutra. Um prazer muito grande, viu, Dutra? Uma alegria muito grande. A nossa vice-presidente Ana Basílio, o gentil e amigo aí, Genton Castilho, uma honra muito grande. E também o nosso presidente da subseção de Valença, o Antônio Tadeu, e a todos os advogados, participantes desse evento, né? O Cleiton e todos mais. Eu peço que libere aqui o compartilhamento de tela, por gentileza, e vou fazer uma exposição mais rápida possível para falar um pouco da economia brasileira, né? De onde viemos e por que chegamos a esta situação que o Brasil está vivendo hoje, uma situação bastante dramática, uma situação bastante difícil da economia brasileira, e esta situação já tem 40 anos que nós estamos passando por ela. Então, acredito que todos estão conseguindo visualizar aqui a primeira página do meu slide. Essa aqui é a 397ª apresentação que estamos fazendo aí para o MB e a UAB Rio virtual. Aqui tem o QR Code da nossa proposta de reengenharia tributária tecnológica fraterna e solidária. Esta proposta está embasada, né, ancorada na PEC 110, que é filha legítima da PEC 293-A de 2004, da Câmara dos Deputados, onde eu tive a honra de relatar esta PEC 293, até 2018, conseguimos deixar aprovada por unanimidade na Comissão Especial da Câmara. Com o final da legislatura de 2018, em janeiro de 2019, a PEC se encontra hoje lá na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, por 2 anos e meio. Como houve, né, uma interdição desta PEC na Câmara em favor de uma outra, que estava pensada na 293, foi criado um novo debate a partir do zero pelo ex-presidente da Câmara, e ele desmembrou uma PEC que foi dado o número de 45 e tramitou na Câmara até ser extinta agora, recentemente, pelo atual presidente da Câmara. Criamos uma comissão mista para tentar acolher a proposta da Câmara e a do Senado e outras contribuições. Ela também encerrou seus trabalhos e entregou um relatório para o presidente da Câmara e Senado sem ter sido votada. E o Senado da República, em abril do ano passado, de 2019, acolheu a PEC 293, que levou o número de 110. O próprio presidente do Senado, da época, Davi Alcolumbre, e mais 65 senadores, e foi entregue a relatoria para o senador Roberto Rocha fazer a relatoria dessa PEC 110, o que ele fez com maestria, ouviu toda a sociedade, toda a economia novamente brasileira, União, estados, municípios, empresários, trabalhadores, auditores, e exarou um parecer. E agora, recentemente, retomando os trabalhos em função do novo entendimento nacional, a Câmara ficou de legislar imposto de renda e PIS/COFINS, e o Senado ficou com a incumbência maior de fazer
a reforma constitucional legítima, a verdadeira, completa. E é o assunto que nós vamos tratar. Por que fazer a reforma? O Brasil já foi um tigre, muito antes dos tigres asiáticos, muito antes da China. O Brasil, desde a proclamação da República, ou mesmo no Império, já vinha com um crescimento econômico saudável, vinha crescendo durante os primeiros 40 anos da proclamação da República, até 1930, teve um crescimento de 4,8% do PIB ao ano. E foi maior de 1931 a 1980, considerada a era do desenvolvimento, o Brasil cresceu a 6,3%. Extraordinário. Para ter uma ideia, Estados Unidos, nesse mesmo período de 50 anos, cresceu apenas 3,5%. O Brasil conseguiu crescer quase o dobro dos Estados Unidos. Infelizmente, lamentavelmente, a partir de 1981, o nosso crescimento veio decaindo, com um crescimento tipo voo de galinha, cresce um pouco e cai, até chegar a 2020, compactando esses últimos 40 anos, deu crescimento de 2%. Aqui está 2,2%, mas foi só 2% por conta do PIB negativo do ano passado. Bom, mesmo com o Plano Real, que foi um grande acontecimento econômico, estabilidade da moeda, mesmo com a reforma trabalhista, que foi outro grande acontecimento no governo do Temer, mesmo com a reforma da Previdência, foi um grande acontecimento econômico em 2019, o Brasil não conseguiu decolar. Então, aqui compactando todos esses 120 anos, 4,8%, 6,3%, 2%. Mas a situação ficou pior ainda quando você pega desses 40 anos, faz um corte dos últimos 10 anos, deu zero de crescimento econômico. 2011 e 2020 é a pior década da história do Brasil. Nunca tivemos nada parecido. E a coisa ficou pior ainda nos últimos 6 anos, desde a grande crise de 2015 da Dilma, que levou ao impeachment dela, né? O Brasil vem declinando. Nós estamos com 11% negativo e dividindo isso pelo período dá 1,7% negativo. Esta é a tragédia econômica que gerou milhões de desempregados, milhões de problemas no Brasil. Isto tudo tem uma origem. A origem está na Emenda Constitucional 18 de 1965, quando a carga tributária era de 19% do PIB. Naquele momento, a emenda Campos-Bulhões propôs, ao contrário do que a Europa estava decidindo, por um IVA único nacional destino, o Imposto de Valor Agregado para bens e serviços, o Constituinte de 65 decidiu dividir a base do consumo. Lembrando que qualquer sistema tributário em qualquer país do mundo tem só 3 bases tributárias: a propriedade, o patrimônio das pessoas, onde estão o IPTU, o IPVA, o ITR e os 2 impostos de transmissão, causa-mortes e inter-vivos. O imposto de rendas e proventos de qualquer natureza, onde são tributados os salários, dividendos, lucros, juros, os aluguéis, os royalties, e a terceira e última base do consumo de bens e serviços. Então, o que o Constituinte de 65, ao aprovar essa PEC, sugerida por Campos Bulhões, dividiu a base do consumo em 3 fatias. Deu um pedaço da base, o serviço para os municípios, com o ISS, deu a tributação de bens para os estados, com o ICMS, um adicional de tributação de bens para a União, que é o IPI, manteve a tributação da renda na União, partilhada com estados e municípios, e a contribuição previdenciária de empregado e empregador nas mãos da União e os tributos regulatórios nas mãos da União. Nesse momento, mal sabiam o Constituinte brasileiro o que viria à frente. Passado alguns poucos anos, tivemos a Assembleia Nacional Constituinte, quando se esperava uma ampla reforma tributária, acabou não acontecendo. Nesse ano de 88, a carga já estava em 22,8% do PIB. Houve um crescimento nesse período. E a União, né, eu era secretário da Fazenda do Paraná, jovem ainda, com 36 anos, com todo entusiasmo, tinha tido uma experiência com um convênio com a Secretaria de Fazenda de Berlim, na Alemanha,
Então, eu vim com todo entusiasmo, junto com os demais secretários de Fazenda, tinha sido prefeito, tinha sido vereador, fomos morder o leão. A União Federal, nós, os estados e municípios, já tínhamos 32% do imposto de renda do IPI, conseguimos morder mais 15% do imposto de renda e mais 25% do IPI. Os estados e municípios passaram a ter 47% do imposto de renda e 57% do IPI. A partir desta data, a União Federal perdeu totalmente o interesse pelo IPI e pelo imposto de renda. Foi quando ele começou a fazer bobagem no sistema tributário, né? Ele começou a criar contribuições não partilhadas com estados e municípios. Perdeu também o governo federal na Constituinte para os estados 5 tributos seletivos monofásicos de grande poder arrecadatório, de itens importantes na economia, como o Imposto Único de Energia Elétrica, o único de transporte, o único de minerais, o único de telecomunicações e o único de combustíveis. Passaram a ser base tributárias do ICMS. Foi aí que o governo federal foi à forra nos anos seguintes. Nos últimos 32, 33 anos, a União Federal já fez 17 reformas fatiadas, né, criando as contribuições, e a carga tributária saltou de 22,8% para mais de 33%, sendo que deu mais de 44% de crescimento sobre os 22%, e 10% absoluto, 100% desta arrecadação para a União. Neste período, segundo o IBPT, foram emitidas 390 mil normas tributárias. Daí que aconteceu, os efeitos indesejáveis começaram a aparecer nesse sistema anarco-caótico. Olha só o perfil do atual manicômio tributário. Eu os apresento aqui colorido, né? Essa é a miscelânea que virou o sistema tributário brasileiro. Primeiro grande problema é que os tributos que foram criados em cima da base do consumo acabaram sobrecarregando os preços das mercadorias, dos bens e serviços, a tal ponto que o IPEA, calculando essa faixa de renda por salário, até 2 salários mínimos, o Brasil é um dos que mais tributa no mundo. 53,9% do poder da renda das famílias está na carga tributária deles. Ou seja, quem ganha R$ 1.000 tem R$ 539 de impostos, diretos e indiretos. E quem ganha acima de 30 salários, está no círculo em vermelho abaixo, 29%. A injustiça fiscal é flagrante, né? É um caos, além de ter prejudicado o crescimento da economia, a geração de emprego, de renda, né? O sistema é extremamente perverso, desumano, anticristão. Segundo grande problema, que eu acabei de falar, com a concentração da carga tributária no consumo, o Brasil passou a ter, na somatória da carga tributária do consumo direto mais a folha de pagamento, né, e outros tributos de consumo incidentes, 75% da carga tributária brasileira, 74,8%, faltando 0,2%. Enquanto que a nação mais desenvolvida do continente e do mundo tributa só 40,6% da base do consumo. Ora, e a OCDE, que é a média dos países ricos do mundo, 60%. Quem que está certo? Quem que está errado? Correto está os Estados Unidos. Erradíssimo o Brasil. E meio errado a OCDE. Por isso que as economias europeias elas são mais pesadas. Tributa muito o consumo e a folha de pagamento. Isso acaba levando a uma exaustão no setor produtivo na formação de preços relativos da economia. Então, o Brasil carrega esta gordura trans de uma forma perversa, ocasionando uma obesidade mórbida nos preços relativos da economia, que eu vou explicar ponto a ponto aqui para vocês. Com isto, com esse grande erro de ter pouco tributo na renda, você pode observar aqui que os Estados Unidos, o que o Brasil tem no consumo, os Estados Unidos têm na renda, né? Metade da arrecadação americana vem da renda, e mais 10% do patrimônio. 60% praticamente da arrecadação americana vem de patrimônio e renda, enquanto que no Brasil é 25%. Não tem lógica esse descompasso, mas há outros problemas que eu vou mostrar aqui.
Aqui são a árvore dos efeitos indesejáveis do manicômio tributário e um custo perverso para a sociedade de baixíssimo crescimento, de pobreza endêmica, e é o que eu vou passar a explicar aqui. Cada efeito indesejável desse é ocasionado pelo pior sistema tributário do mundo, que é considerado o 184º pior do mundo, segundo o relatório do e-business do Banco Mundial. Esse relatório é feito anualmente. Todos os demais números que estão aqui são todos quantificados por entidades, associações, setores da economia brasileira que fazem isso. Primeiro, a PGFN e a sua associação têm calculado qual é a sonegação do Brasil. Calcula-se que 25% do PIB esteja na informalidade. Isso gera uma sonegação fiscal de 600 bilhões por ano. Segundo ponto, como o sistema é altamente complexo, o Brasil é o último país do mundo, grande país, que dá incentivo fiscal no tributo para as empresas, na guerra entre os estados, entre os municípios, e o próprio governo federal tem mais de 340 bilhões de renúncias fiscais por ano, chegamos à conta estratosférica de 500 bilhões por ano, 7% do PIB de renúncias fiscais. Bom, como o sistema é anarco-caótico, o manicômio tributário, essa frase é cunhada por um advogado tributarista que já faleceu, Dr. Becker, do Rio Grande do Sul, e esse sistema ele provoca um contencioso administrativo judicial de mais de 5 trilhões de reais. Só na Receita Federal, você tem um contencioso de metade do PIB brasileiro. E somando dos estados e municípios, chegamos a 75% do contencioso. Também é um estudo feito pelo INSPER, pela própria Receita Federal. Bom, consequentemente, como o imposto é declaratório, você pode declarar que vai pagar o imposto, chega no dia do pagamento, você não tem dinheiro, você não paga. E espera um refis. Nós já estamos com 3 trilhões de dívida ativa. Isso dá mais de 40% do PIB brasileiro. Isso gera desemprego, informalidade. Nós já estamos com 14 milhões de desempregados crônicos já há vários anos, desde 2015, 16, que no Brasil não sai desse buraco, mais de 30 milhões de subempregados. E a alíquota média da indústria no Brasil, calculada pela Fiesp, é de 55%. Isso fez com que o PIB brasileiro caísse. Então, e um prejuízo fiscal em 10 anos de 13,7 trilhões, quase 2 PIBs que nós temos. Então, as causas raízes são 6. O imposto é declaratório, ele é de recolhimento de iniciativa do contribuinte, as transações bancárias do pagamento do imposto e do recebimento não têm suporte contábil. Com isso, provocou uma alta carga tributária na base do consumo, porque você dá incentivo, você tem que aumentar a alíquota. Tem inadimplência, aumenta a alíquota. Vai para o contencioso, aumenta a alíquota. Então, as alíquotas brasileiras são as maiores do mundo, né? E a autonomia legislativa dos estados, municípios e da União, que gerou mais de 300 e tantas mil normas legislativas. E ainda temos, lamentavelmente, os impostos cumulativos. Então, esta árvore de problemas, como eu disse, encerra o diagnóstico do paciente mórbido econômico brasileiro que não tem como crescer, ele não tem nem como andar de tantas doenças que o afetam. Para isso, nós desenvolvemos uma equipe muito grande, que eu coordeno há muitos anos, a Reengenharia Tributária Tecnológica Fraterna e Solidária, que tem como base um tripé, né? Simplificação radical, tecnologia 5.0 e a solução do problema da regressividade do sistema. Mas tem 2 regras de ouro antecipadas e foram um ponto que sempre impediram a aprovação da reforma tributária, que é a guerra de partilha, União, Estados e Municípios. Então, a primeira regra nossa é não aumentar a carga tributária para a sociedade e não mexer na partilha da União, Estados e Municípios, porque isso dá guerra civil. Então, são 2 regras de ouro. Está aqui. Este gráfico é do meu relatório da Câmara, que foi feito pela consultoria. Pequena alteração que há
após a aprovação da regra. Na minha opinião, na minha avaliação que eu tenho dado dos estudos que eu faço, a carga tributária para o consumidor brasileiro vai diminuir em 500 bilhões por ano. Eu vou explicar à frente. Bom, aqui a arrecadação direta por ente federado e a receita disponível. A arrecadação é o tributo que ficou na mão da União, Estados e municípios, o que eles arrecadam. E o Constituinte, ao longo dos anos, né, deu à União 55% dessa arrecadação, os estados 25% e aos municípios 20%. Só que lembro, né, o que existe de fato, de concreto, na Federação Brasileira são os municípios. Ali é que moram as pessoas, ali é que estão as cidades, os campos, a produção, a indústria. Então, a União e os estados são meras organizações, né, políticas. Né? Então, cada tributo que é cobrado vai lá no município cobrar do cidadão, porque todo tributo ele vai recair sobre o preço ou sobre o patrimônio das pessoas ou sobre a renda. Aqui é o raio-x da arrecadação, quanto que cada base e subbase de tributo arrecadou. Ok? Vamos, de novo, ver a proposta. A primeira pilar do tripé é a simplificação radical. A nossa proposta da PEC 110 elimina 9 tributos de cara, o ISS, ICMS, o IPI, o PIS, PASEP, COFINS, CID, IOF e Sala Educação. E cria um IBS dos estados e municípios e uma contribuição de bens e serviços para a União. Foi feito esse entendimento recentemente, né? Já está na PEC 110, que a União preferiu ter uma contribuição e não um imposto. Ele quer ter amarrado no pagamento da Previdência, Saúde e Assistência Social, uma contribuição previdenciária não partilhada. Então, esta mesma desculpe aqui, o IBS ele está pronto também, estará pronto para recepcionar uma parte da folha de pagamento, o salário educação, que já está no projeto, pode recepcionar também o Sistema S e o Fundo Rural. E a proposta da 110 também prevê a eliminação da contribuição social sobre lucro líquido. Ok? E na base patrimônio está a municipalização da base patrimônio, que hoje ela é dividida com os estados, um tributo com a União, 2 tributos estão com o Estado, e acrescentar a tributação do IPVA para aviões executivos e iates. Com isso, o sistema tributário vai ficar como está aqui. Né? Um IBS dual, com a mesma lei, uma lei única, elimina todas as leis infraconstitucionais. Ok? O INSS, empregado-empregador, sendo que a nossa proposta é limpar a folha de pagamento com os penduras, o imposto de renda, eliminando a CSL, e uma reestruturação na base patrimonial. Ok? Aqui é uma comprovação do que eu falei, de que a alíquota é de 55,04, a alíquota da indústria. Isso que foi feito pela Fiesp e Ciesp. Aqui, nessa alíquota de 54, o IPI modal é 14,09, o PIS/COFINS 13,04 e o ICMS 27,91. Se a alíquota futura for 30 ou 25, que ela vai ficar nesse intervalo, será infinitamente menor do que a alíquota que é de hoje. Por isso, o segundo pilar é a tecnologia, para a cobrança do imposto por meio de tecnologia 5.0. Eu consegui, há 5 anos, conhecer um grande empresário de Santa Catarina, de Joinville, que trabalha, é o maior empresário na área de software de gestão de empresas, né? De logística. O software dele, hoje, o trabalho dele, quase 80% do abastecimento dos mercados, mercado, atacadistas e a indústria passa pelo software dele. Ele desenvolveu uma forma de pagamento do tributo direta, que o imposto será calculado pelo sistema de ponto de venda de cada estabelecimento, destacando, né, na transação do valor o imposto, o valor de cada transação. E os meios de pagamento por CNPJ, já líquido dos impostos. E os tributos referentes à venda de dinheiro serão recolhidos como atualmente é. Só com esta ferramenta de arrecadação online, em tempo real, no ato da transação de compra e venda,
Daquelas 6 causas raízes, nós vamos eliminar 3 delas. 50% dos problemas da burocracia brasileira ou mais vão ser eliminados. Elimina com a possibilidade do imposto continuar sendo declaratório, ele vai ser cobrado pelo Estado, elimina com o requerimento de iniciativa do contribuinte. E as transações bancárias passarão a ter. Como é que vai funcionar esse modelo dele? Um exemplo com um imposto hipotético de 10%. Quem quiser copiar o QR Code dele aqui, tem todos os estudos dele à disposição. Bom, o governo, embaixo os insumos. A manufatura, a indústria, comprou os insumos, gastou 110. R$10 vai para o governo, a manufatura trabalhou esse produto, né, vendeu para o varejo por 220. 20 vai para o governo. Nesse momento, a manufatura recebe seus 200 e de volta os 20 de impostos, né? E o varejo vai cobrar, vai vender por 440. Nesse momento, o varejo recebe os 20 de volta e o consumidor joga tudo no preço final. Então, fica neutro a cadeia produtiva aqui para dentro. Esse é o modelo que ele desenvolveu. Vai ser tudo tecnológico. A empresa nunca mais vai ficar com o dinheiro do imposto no caixa durante o mês inteiro para pagar no mês seguinte. Acaba com a dor de cabeça, mal olhado, coqueluche, torcicolo, constipado, ronquidão, né? E o contencioso, que vai continuar tendo, sempre terá, o imposto estará pago. Então, inverte a lógica. O imposto será pago por quem compra, não mais por quem vende. Bom, esse modelo hoje ele está bastante dominante, então todo mundo aceitando. E o terceiro e último pilar é como reduzir a carga tributária das famílias mais pobres do Brasil. Nós adotamos 3 vertentes. Primeiro, a redução de alíquota dos itens essenciais, ou seja, comida, remédio, saneamento, cadeia produtiva da saúde, educação, biocombustíveis, socioambiental, transporte urbano, terão a menor alíquota do sistema, de 7%, que é baseada na menor alíquota internacional. O Brasil tributa hoje remédio e comida em 34% e 33%. A média mundial dos países que têm IVA é 7% e 6%. Então, será a primeira grande mudança para os itens essenciais da vida humana. Já será um ganho extraordinário. A segunda proposta é a diminuição da carga tributária do consumo, transferindo uma parte para a renda. É um processo de 20 anos. Nada do como que o governo está fazendo aí. A nossa proposta é que, gradativamente, da maneira que foi acrescentando a carga tributária no consumo, vá diminuindo até para não dar impacto de demanda, né? Porque vai aumentar muito o poder aquisitivo das famílias de baixa renda. E o terceiro modelo é a Nota Eletrônica Brasil. Assim como tem a nota carioca, a nota paulista, a nota Paraná, que devolve o imposto do ICMS, dos impostos municipais para o contribuinte, nós vamos usar isso para devolver o excesso de carga tributária das famílias de baixa renda. Será tudo automático. Cada empresa tem o seu único CNPJ e cada família, cidadão, vai ter o CPF. Então, cada compra por CPF, de acordo com a renda, cruzado com o imposto de renda, com outros elementos que nós temos, vai ser possível aferir no final do mês se aquela família ou aquela pessoa teve excesso de carga tributária e devolver. Um subproduto disso, nós vamos ter um único banco de preço nacional, que vai ser possível todo o setor público brasileiro, municipal, estaduais e federal, e as famílias fazerem compra com base no menor preço do sistema. O Paraná já tem esse aplicativo do menor preço, mas é só do ICMS. Aqui nós teremos um imposto único em substituição de tudo isso. Com esses 3 pilares, cumprimos a simplificação radical do sistema tributário. Como vocês viram, a árvore lá atrás dos efeitos indesejáveis, com essa proposta, ao eliminar a possibilidade do imposto declaratório sendo automático, nós eliminamos uma das 6 causas raízes. Como o recolhimento vai ser automático, eliminamos a segunda causa. Como tudo será bancarizado, nota fiscal eletrônica, vai ou pelo PIX, ou pela cobrança de transação financeira, ou outra, será tudo compatibilizado, né,
as transações bancárias com o suporte contábil. E, em função disso, nós não precisaremos daquela elevada carga tributária que tem de alíquotas, mais de 500 alíquotas, e alíquota de 55%, para arrecadar o mesmo que é arrecadado hoje. Então, vai diminuir, aumentar a base de consumo, não vai escapar nada na internet. Tudo que é comprado e vendido no Brasil vai ser capturado por esse modelo de IBS, Imposto de Bem e Serviço, com crédito financeiro universal. Acaba com a autonomia infralegislativa dos estados e municípios, fica uma legislação nacional única, simplérrima, né, nos moldes da melhor legislação internacional, com todas as diretrizes da OCDE, e acaba com a cumulatividade dos impostos, tanto na exportação quanto a cumulatividade indevida, indesejável que tem hoje aqui. Com tudo isso feito, gente, o que vai acontecer? Com as 6 causas raiz eliminadas, todos os efeitos indesejáveis do sistema tributário brasileiro, do manicômio tributário, desaparecem. O Brasil passará a ter um dos 10 melhores sistemas tributários do mundo. Essa é a nossa proposta. O que os estados estão pedindo na reforma tributária, a PEC 110 atendeu eles em tudo. Aqui estão os ganhos, e o que os municípios também pediram lá atrás está consignado aqui. Ganhos para os estados, para os municípios, sem aumentar a carga tributária. Criação dos fundos em cima da própria arrecadação dos estados, não da União, que o ministro Guedes não quer participar dos fundos, dos novos fundos. Com isto, resumindo, gente, um resumo final, quais são os ganhos de tudo isso? Bom, os estudos todos que nós desenvolvemos, tanto na Câmara, no Senado, com a melhor consultoria do Brasil, né? Nós usamos de todos os institutos, todas as entidades da academia, o AB, tantas vezes tivemos com eles, a informalidade hoje de 2 trilhões, 25 do PIB, imediatamente com a implantação desse modelo, desaparece 50% da informalidade. Vai ser tudo capturado. Com isto, o PIB brasileiro salta de 7 trilhões e meio para 8 trilhões e meio. Né? E, com isso, ganha-se 300 bilhões por ano de arrecadação, que será dividida entre a União, Estados e municípios na mesma partilha de hoje. Em seguida, com o fim da guerra fiscal e das renúncias fiscais, que custam 500 bilhões por ano, nós calculamos que 60% desta será possível ser eliminado. Então, nós vamos ter 300 bilhões que vão desaparecer dos preços relativos da economia. Com o fim da possibilidade da inadimplência de acumular dívida ativa fiscal na base do consumo, nós vamos economizar 100 bilhões de alíquotas. Com o fim da possibilidade do contencioso carregar o tributo para pagar depois, mais 100 bilhões. E com a desburocratização do modelo Aboab sendo implantado, 80% do custo da burocracia, que é de 1% do PIB, segundo o Banco Mundial, 50 bilhões vão ser os ganhos para as empresas e para o consumidor. Então, o que vai acontecer? Os 500 bilhões, 300, 100, 100, desaparecem dos preços relativos. Nem os estados, nem os municípios, nem a União ganha. Isso aí vai ficar no bolso do consumidor brasileiro, aliviando o custo das empresas brasileiras, diminuindo o custo de produção, aumenta a competitividade, melhora o desempenho das empresas, melhora o lucro, aumenta a empregabilidade, porque nós vamos diminuir o custo não só de produção das empresas brasileiras, mas também de contratação da mão de obra. E vai melhorar o poder aquisitivo de milhões de pessoas e também melhorar o salário líquido, que o Brasil paga um dos menores salários líquidos que o trabalhador leva para casa. Isso é R$500 bilhão por ano. É um Black Friday diário, todo ano, a vida toda. Com isso, o Brasil vai harmonizar o seu sistema tributário à OCDE. Rapidamente, com um novo modelo tributário implantado, o Brasil vai ingressar na OCDE. O que impede o Brasil de ingressar na OCDE? Não ter um sistema tributário compatível com aqueles países mais ricos do mundo. O crescimento será sustentado, a inclusão econômica e social vai acontecer através do pleno emprego, do combate à corrupção, à segurança jurídica, à credibilidade interna e internacional, à transparência dos negócios. Aí sim o Brasil terá uma economia de mercado
para valer, como hoje é uma fraude, só sobrevive as empresas que são monopolistas, oligopolistas, cartelizadas, e aquelas que têm incentivos fiscais na veia, né? Ou aquelas que sonegam, ou aquelas que têm planejamento fiscal, né? Então, este é o drama do Brasil. É o mais esperto sobrevive, quem pode mais chora menos. E aí o Brasil vai voltar a atrair investimento nacional e internacional, porque hoje o investidor não tem nenhuma vontade de investir no Brasil, só investe aqueles que têm mercado cativo ou que estão dentro do monopólio, do oligopólio, né? E vão... Com isso, o Brasil terá um novo círculo econômico virtuoso e perene, e o crescimento do PIB brasileiro, que está em zero, vai passar a crescer igual aos tigres asiáticos, 7, 8, 9% ao ano. É isso que vai fazer a reforma tributária. E não tem nada a ver com o que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados. Nada a ver com imposto de renda, nada a ver com o CBS. Então, aqui são os passos que estão sendo dados, já falei no começo, o entendimento com a sociedade, na PEC 110 e na Câmara o imposto de renda e o outro. Bom, aqui quem quiser contribuir com o nosso movimento, que eu e o Miguel criamos, né, o Destrava Brasil, pode acompanhar aqui nas redes, né? Meu lema final é assim: foco, força e fé em Deus, que vai dar tudo certo. O Brasil está maduro, o Brasil está pronto para ter o melhor sistema tributário da sua história e fazer a diferença. Para quem quiser estudar, acompanhar, aqui atrás tem as memórias de cálculo, a formatação, tudo que vocês poderão acompanhar, o detalhe por detalhe da proposta. Eu sei que esse PowerPoint ficará com vocês, aí, OAB e IMB, e poderão, né, aqueles que gostam, se divertir. Que Deus abençoe. Estou aqui aberto agora totalmente às perguntas. Eu vou procurar responder a todas para poder bem atender e esclarecer a vocês do maravilhoso estado do Rio de Janeiro, que eu tive a honra, em 1969, de prestar o serviço militar ali na Barão de Mesquita, né? Isso já são mais de 50 anos. E o Rio de Janeiro continua lindo. Que Deus abençoe vocês. Muito bem. Missão completa aqui. Missão cumprida. Isso é muito bom graças a Deus que o senhor ficou, viu? Fiquei muito honrado e feliz. Não dá para sair assim, né? Com certeza. Mas agora eu vou passar a palavra à doutora Ana Tereza Basílio. Doutora Ana Tereza, com muita tristeza, vou me retirar e deixo em suas mãos a condução, não sem agradecer ao nosso querido deputado e não sem elogiar o seu conhecimento desse tema. Eu confesso que o senhor falou para mim totalmente em grego, não é? Então eu preciso ainda entender como desonerar 900 bilhões, 300 bilhões, quero saber para onde esse dinheiro vai, quero saber que governo vai ter coragem de largar mão dessa grana. Mas nós pedimos clemência e eu diria até a sua disponibilidade para voltar aqui mais algumas vezes, porque esse é um tema, para mim, pelo menos, absolutamente espinhoso. Um forte abraço para o senhor, Deus o abençoe também, e a todos vocês que estão assistindo. Doutora Tereza, com a sua permissão. Muito obrigada, querido presidente Fábio Dutra. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria dizer que eu, como todos, tenho certeza que todos que estamos assistindo aqui somos fãs do deputado Carlos Rauli, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores conhecedores do sistema tributário do país e um dos maiores, daqueles que mais contribuíram para o aperfeiçoamento. A prova disso é a PEC 110, que realmente faz uma revolução benéfica, simplificadora no nosso sistema. Queria também fazer uma saudação ao querido presidente Antônio Tadeu, que é nosso presidente da OAB de Valença, da belíssima Valença, que nos honra com a sua presença aqui. Agradecer a organização do querido Genilton Castilho e a todos que estão nos assistindo. Deputado,
o senhor resumiu a nossa tragédia tributária de uma maneira bastante didática e impecável. E eu confesso ao senhor que eu sou uma grande entusiasta da PEC 110 e acho que a PEC 110 poderá realmente reestruturar essa anarquia tributária que nós temos no Brasil, altamente complexa e quase indecifrável para quem não estuda direito tributário, não é verdade? Mas eu queria aproveitar essa fala para tirar algumas dúvidas com o senhor, fazer aqui um papel quase de debatedora, a respeito de um tema que muito preocupa, que é a proposta do governo no PL 2337 de 2021 a respeito das alterações no imposto de renda. E uma das grandes preocupações, deputado, e que nós gostaríamos muito de ouvir a sua opinião sobre o tema, é uma questão altamente controvertida. Não há dúvida que nós temos uma desigualdade, uma injustiça tributária expressiva que precisa ser alterada, uma complexidade tremenda na tributação. Eu acredito que os estrangeiros, quando vão investir no Brasil e criar uma empresa ou adquirir uma empresa, eles realmente devem ficar estarrecidos com o grau de complexidade da nossa tributação. Tudo isso realmente acho que é unânime no país, precisa ser alterado. Mas há alguns ajustes que nos preocupam muito, deputado. E eu falo em nome da advocacia aqui, como vice-presidente da OAB do Rio, sobre uma questão muito sensível que diz respeito à tributação de lucros e dividendos em 20% na fonte do imposto de renda das pessoas físicas. E eu pergunto ao senhor, essa tributação que foi proposta na segunda fase da proposta do governo, eu gostaria de perguntar qual é a sua avaliação do efeito dessa tributação, porque nós temos muita preocupação, deputado, dessa tributação de dividendos ser igualado ao profissional liberal, como advogado, médico, dentista, que tem lá sua pessoa jurídica para exercer a sua atividade, com a tributação do acionista investidor, aquele que recebe dividendos de uma empresa que ele comprou ações. Mas fomos igualados na proposta tal como ela está. E eu queria muito ouvir a sua opinião. A OAB e várias outras instituições jurídicas e não jurídicas já declararam a sua resistência a essa nova tributação. As ações na Bolsa tiveram uma queda em dias sucessivos, também por conta dessa proposta, e nós gostaríamos muito de ouvir a opinião abalizada do senhor, deputado, sobre essa tributação indiscriminada de 20% na fonte do imposto de renda de lucro e dividendos. Pois é. Doutora Ana, prazer muito grande. Eu sempre, há muitos anos, muitos anos, venho trabalhando com uma visão global, holística, da economia. Onde está o problema? Detectamos o problema. O maior responsável pelo não crescimento econômico, pela concentração da riqueza, pelo aumento da pobreza, pelo desemprego crônico, pelos baixos salários líquidos, pela carestia, é o sistema tributário. Basicamente, dentro do sistema tributário, pouca tributação na renda e muita tributação no consumo. Foi uma pena o doutor Fábio Dutra ter saído, mas eu diria assim, esses 500 bilhões que serão eliminados do sistema tributário são as gorduras trans dos incentivos fiscais, da inadimplência, A inadimplência tanto do que você declara e não paga, do contencioso que vai à justiça ou administrativa e deixa de pagar para pagar depois. Tá? Não estou falando da sonegação. O que
O que está dentro dos preços relativos da economia na base de consumo são esses 500 bilhões. Aliás, nem todos, né? 300 bilhões estão, e mais 100 da imprensa, 500 bilhões. Então, isso impacta. Mas por que a União e o Estado e o município vão perder essa arrecadação? Não. Eles já não têm esta arrecadação. Esta arrecadação está nas mãos da inadimplência, está nas mãos dos incentivados. Depois você tem outros 600 bilhões que são sonegados. É outro departamento, né? Fora do mundo formal, dentro do mundo formal. Dentro do mundo formal, dos 21% que arrecada, dos 100% arrecadado no Brasil, 20 e pouquinho por cento é imposto de renda e CSL, somando os dois. É pouco perante a OCDE, que é 34%, e é pouco perante os Estados Unidos, que é 49,3%. Ok? Bom, mas, por outro lado, na parte jurídica, o imposto de renda jurídico está dentro dos parâmetros internacionais. Não, a cobrança se você dividir o imposto de renda pessoa física e jurídica. Bom, para você manter só 20%, 21% da arrecadação do imposto de renda, mexer no vespeiro agora é confusão. Então, eu me perguntasse a minha opinião de especialista da consultoria, não do imposto de renda, sou especialista do sistema tributário. O que você faria? É o que nós estamos fazendo. Começar pelo começo, que é muda o sistema tributário, coloca um sistema simples no texto constitucional, com orientação, né, de ter um tributo na base de consumo ou dois tributos da mesma natureza, só um desmembramento IBS e CSL, um imposto de renda, pessoa física e jurídica, e a patrimônio. Então, o imposto de renda, sem mexer na realocação das bases. Se eu aumentar a carga tributária da renda e 1% do PIB, eu tenho que diminuir 1% do consumo. Senão eu vou aumentar a carga tributária global, prejudicar mais ainda a economia que já prejudicamos. Mas o que está contido no PL do imposto de renda é uma realocação, vamos dizer assim, um rearranjo, diminui a tributação das grandes empresas, que vai diminuir o imposto de renda. Quem que paga imposto de renda no Brasil hoje? Jurídico, as grandes empresas do lucro real. Então, nós temos o MEI, o super simples, o lucro presumido e o lucro real. Desses 4 aqui, com essa mudança, vai sobreviver o lucro real aqui. O imposto de renda aqui na tabela do super simples e do MEI é pequenininho, quase nada. Já tem uma redução para 90% das empresas. Então, se eu reduzo a alíquota do imposto de renda pessoa jurídica, vai reduzir até 2,5%, estou reduzindo das grandes empresas. Mas, para ele suprir esse dinheiro, para não ter prejuízo, ele está tributando, dentro do próprio imposto de renda, outros setores, né? Outras, como o profissional liberal, que está ali dentro do super simples, que ao longo dos anos, eu sou o pai do super simples do Brasil, e foi um grande acontecimento, formalizamos o país, formalizamos emprego. Claro, não é o mais perfeito do mundo, mas foi uma alavanca que garantiu a empregabilidade, né, no nosso país, fez com que a economia ajudasse um pouco nesse caos econômico que nós temos. Então, o projeto ele é infraconstitucional, como é o PL. Consertar o PIS/COFINS é consertar um pedaço da base do consumo. Então, você tem a folha, que é sob base. Então, eu diria assim, tem coisa boa e tem coisa ruim. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Então, qual é o ideal do imposto de renda que eu sempre defendi? É uma tabela simples. Todo cidadã que ganha acima da renda per capita média nacional, é 2.000 por mês a renda per capita, todo que ganhou 2.500, 3, 5, 10, 20, 50, 100, está apropriando renda. Então, você teria que ter, como tem nos Estados Unidos, como tem no Canadá, como tem na Inglaterra, na Alemanha, na França, no Japão, uma tributação gradativa. Então, nós temos 3 alíquotas, né? Ou zero ali, que você não paga nada, que está na faixa da renda, se ele passar para 2.500, está praticamente em cima, né,
da renda per capita, ok? Um pouquinho a mais, 15% e 27,5%. Então, o problema está em compatibilizar o dividendo, né, com a tabela do imposto de renda, ok? Com também o Simples. Você pensa que se você está no Simples, um escritório, uma consultoria, está pagando 21%, 20%, 18%, 17%, é uma tributação boa, porque depois você tem também todos os outros tributos indiretos, incidentes. Depois você tem o ajuste de outros ganhos no imposto de renda anual. Então, eu digo assim, eu não posso dizer, tem coisa boa ali? Tem, mas tem coisa ruim, né? Então, é um peso que o governo está pagando para fazer a reforma. Eu, se pudesse aconselhar o governo, o presidente da República, o ministro, falar, faça a PEC 110, aprova ela e combina com a nação, falar, vamos cobrar os desiguais, né? Desigualmente, ganha mais, paga um pouco mais, bem claro, lucro, dividendo, porque se você cobra muito da empresa, vai tudo para o preço. No caso ali, né, o Luiz Roberto Pontes falava, Raul, esqueça o imposto de renda, se a empresa paga muito imposto, ela põe no preço. Ela retroalimenta o preço da mercadoria, do bem e do serviço, né? Então, o que nós temos hoje, a mecânica que nós criamos para a devolução do imposto pela Nota Fiscal Brasil, que vai colocar no IBS, pode diminuir a necessidade de mais imposto de renda no futuro. Você pode cobra nos bens e devolve, e vai cobrar mais de quem ganha mais. Então, eu não quero fazer uma análise detalhada, que não é a minha expertise, né, o imposto de renda, mas eu entendo que a renda está dentro, né, desse escopo todo. Propriedade, renda e consumo, tanto que o consumo e a renda devem estar harmonizados, né? O ideal é que o país tivesse um pouco de patrimônio, um pouco de previdência e a base consumo e a base renda dividida em 30%, 30 e pouquinho por cento cada uma, como é na OCDE, né? Mas, infelizmente, não foi por aí. Você começou de trás para frente, né? Mas é uma decisão que a gente respeita, que é a decisão do governo. É verdade, deputado. Outra questão, deputado, sob a perspectiva macro, que traz muita apreensão nesse debate importantíssimo da reforma tributária, é o impacto na economia macro da falta de correção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas, que agora, com a proposta, está em níveis inferiores ao da inflação no período. Isso não é contra o reajuste das classes mais baixas, a diminuição da desigualdade tributária das classes mais baixas, porque, a partir do momento que essa correção da tabela não é a correção que reflete a inflação, nós, na verdade, estamos tributando mais a cada ano, não é isso? Então, a correção da tabela da pessoa física, o governo sabe que grande parte da sua arrecadação, né, está ali no imposto de renda, na folha, retido na folha e as demais formas de imposto de renda da pessoa física e jurídica. Eu volto à estaca inicial que eu coloquei. Não há nenhuma dificuldade de você pegar hoje a renda per capita nacional, né, R$ 2.000 por aí que está hoje, até um percentual compatível de 35%, 40%, não há nenhum problema, fazendo uma rampa, né? Claro que você tem que manter o padrão, né? Quer dizer, para se ter algo que você realmente possa tributar. Se a inflação é 5%, tem que passar 5% em tudo. É como o patrimônio. Nós estamos com o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas congelados desde 1995. Já tem quase 600% de inflação. Então, mesmo que tenha hoje alguns mecanismos de atenuantes da correção desse patrimônio, não é justo, é sempre um caos, né? Você for fazer uma doação, uma herança, alguma coisa nesse processo, esse meio de caminho. Então, o Brasil continua tendo inflação baixa, mas tem inflação. Então, a não atualização tanto da tabela do imposto de renda
quanto da correção do patrimônio, né, das pessoas físicas e jurídicas, se constitui num grave problema do sistema tributário brasileiro, que nós temos que eliminar de vez por todas tudo isso. É verdade, deputado, é verdade. Bom, uma parte positiva, porque a gente também nunca tem só aspectos negativos, mas uma parte positiva do PL apresentada, do PL do governo, vem a ser a possibilidade de atualização de valores dos imóveis, com uma alíquota fixa de 5%. Né, o que reduz o impacto, até muitas vezes em heranças, porque o bem fica com valor histórico e, quando é herdado ou vendido, há um impacto forte de 15% a 20% de imposto, e realmente o PL prevê algo mais racional para isso, que é a atualização, a possibilidade de atualização dos valores de imóveis. Isso é um ponto positivo. Agora, um ponto também que nos preocupa muito, deputado, falando dessa reforma tributária, e, mais uma vez, louvando a PEC 110, sem dúvida nenhuma, deveria ser o começo. Mas, já que o governo quer começar pelo imposto de renda, será que o aumento, deputado, da complexidade das empresas, de escrituração das empresas, com a extinção, né, do lucro presumido e a extinção da declaração simplificada de imposto de renda às pessoas físicas, com oneração da classe C também, será que não vão de encontro ao objetivo da simplificação? Quer dizer, o lucro presumido hoje facilita as pequenas empresas, os pequenos profissionais liberais que conseguem fazer uma escrituração com menor complexidade. Já que não vai começar pela PEC 110, vai se começar pelo imposto de renda, com esse cipoal de impostos que ainda vão prevalecer, será que a terminação do lucro presumido e da declaração simplificada da classe C, pessoa física, isso daí não seria negativo dentro do movimento que se pretende simplificar e facilitar a vida do contribuinte? O que o senhor acha desse aspecto? Pois é, doutora Ana, eu sempre evitei, e quero continuar evitando, discutir a infraconstitucional, né? Eu sou reformista da estrutura constitucional, o mais iníquo e injusto sistema tributário do mundo. Então, eu olho o paciente econômico brasileiro como um todo. Ele está doente das pernas, dos braços, do coração, do pulmão, da cabeça, e somente uma intervenção completa no sistema tributário brasileiro, nos moldes da PEC 110, não nos moldes da PEC da Comissão Mista, nem da 45. Nós somos da PEC 110. Essa PEC está consagrada. É o único relatório que tem aprovação por unanimidade lá na Câmara dos Deputados, que se encontra no Senado, acrescido de várias contribuições que o senador Roberto Rocha, né, com muita habilidade, fez no texto constitucional. Lamentavelmente, né, se o novo relatório do senador Roberto Rocha, né, ele precisa estar assentado na 110, que é uma proposta nacional consagrada que não tem nenhuma crítica. Quanto às inadequações em propriedade do PL do Imposto de Renda e as coisas boas que o Imposto de Renda tem, eles acabaram criando um clima negativo. Nós levamos anos, uma década, para convencer a sociedade, não só eu, os movimentos todos reformistas tributários, professores, como o professor Pugliese, que está aqui nos prestigiando, lá de Santa Catarina, como tantos outros no movimento, né, não só o Destrava Brasil, para ser justo, o próprio CECIF, o IBPT, o Instituto Atlântico, a OAB Nacional, as OAB estaduais, os conselhos de economista, de administradores, as empresas, os auditores municipais, estaduais e federais que estão favoráveis a uma ampla reforma, para trazer o medo de volta à sociedade e aos agentes econômicos com a reforma do imposto de renda, né, e com a reforma do PL da CBS. Então, o medo do contribuinte, né, voltou. Nós levamos décadas a pacificando. Não tenha medo. A reforma tributária é benigna.
é um ganha-ganha para todos, né? Ele é bom para o empresário, porque vai aumentar os seus lucros, vai melhorar o seu negócio. Ele é bom para o empregado, que o seu salário líquido vai ser maior, vai aumentar a empregabilidade. Ela é boa para o consumidor, né? Porque vai aumentar o seu poder aquisitivo com a diminuição das alíquotas. Ela é boa para os auditores municipais, estaduais e federais. Ela é boa para os prefeitos, governadores e o governo federal. Então, o que trouxe um pouco de grande confusão na sociedade, reforma tributária da Câmara do Imposto de Renda. Não é reforma tributária, é reforma de um imposto. Aliás, tem dois impostos de renda, né? Um imposto de renda disfarçado de contribuição. Então, toda vez que você perde o foco, por isso que o meu lema é foco, força e fé. Meu foco é na simplificação. E para o imposto de renda, o que eu recomendo é simplificação absoluta. Você tem tecnologia hoje para cobrar a cada ponto que você ganha mais, cada salário mínimo que você ganha mais da renda nacional, até aquele que apropria a maior renda do país. É o que acontece. A concentração da renda no Brasil, ela é deplorável, ela é desumana. E ela está diretamente ligada pela incapacidade do Estado brasileiro, né? Estou falando da União, Estado e município, de cobrar dos mais ricos. Está aqui até um texto aqui de que, né, que não consegue alcançar. Quem ganha 350 mil não paga imposto, só 5% sobre investimento. Ninguém rico não paga. É isso mesmo. Então, mas nós também não queremos tributar o patrimônio das pessoas ricas, queremos tributar o fluxo que advém da formação do produto interno bruto e do produto interno brasileiro, que é a soma da produção de todos os bens e serviços que os 213 milhões de habitantes consomem de bens e serviços, de renda. Quer dizer, então, a tributação do consumo precisa ser simplificada, eliminar todos os tributos concorrentes, tem que colocar a melhor tecnologia do mundo que está sendo ofertada por um brasileiro, um patriota que está dando isso, que é o Dr. Miguel Boab, e tem que fazer a justiça fiscal nessa cobrança. E o imposto de renda, está aqui também o Março Tributarista, estou vendo aqui uma turma grande aqui, né? Grande, além do Dr. Fábio Pugliese, né? Várias pessoas que têm nos acompanhado e assim, né? Marcos Dal Ponte, todos aqui. Depois é importante fazer uma citação, né, dessas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Então, não adianta você correr atrás do rabo do cachorro. O sistema é manicômio tributário e está deixando o Congresso e a sociedade louquinha da Silva. Espero não perder aqui da minha casa, aqui, né? Na minha ilha de Elba, aqui, né? Que eu estou trabalhando. Falei, gente, vamos manter o foco. Aprova a reforma em agosto, setembro, outubro, a gente discute o imposto de renda e a CBS. Esse é o ponto, né? Perfeito, deputado. A sensação que nós, contribuintes, né, de nós pagadores de impostos, temos é justamente a que o senhor muito bem colocou. Nós temos problemas, é como se fosse um edifício com problemas estruturais. Não adianta melhorar um apartamento em cima, tapar uma rachadura, criar um puxadinho, que não vai resolver o problema. O problema precisa ser mudado de forma estrutural, como propõe a PEC 110. E depois se ajusta o imposto de renda. Esse seria o mundo ideal e causaria menos transtornos e menos apreensão para toda a sociedade, que acaba polemizando e misturando discussões que são diferentes, como o senhor muito bem destacou. O PL do imposto de renda é um imposto. A PEC 110 é estrutural, é para mudar o sistema e racionalizar esse sistema, que hoje é esquizofrênico, de fato,
né? E o Brasil também, por conta das suas fronteiras gigantescas, suas dimensões continentais e suas fronteiras gigantescas, não consegue lidar com o mercado ilegal sem tributar de outra forma, porque o nosso modelo não é adequado para a nossa situação geográfica, né, deputado? Não é adequado. E eu queria aqui terminar minha fala dizendo ao senhor que nós somos, digo, a advocacia e nós todos presentes aqui, plenos admiradores e plenos... estamos todos muito otimistas com a PEC 110 e que não se tire de foco o que é principal pelo que é acessório, né? E que se coloque a discussão nas bases que o senhor aqui nos colocou com muita didática e muita precisão. Vamos mudar a estrutura equivocada que nós temos e depois fazer ajustes em impostos separadamente. Eu vou passar, então, a palavra aqui para o nosso querido presidente da OAB, que está aqui presente, é o Antônio Tadeu, da OAB de Valença, para ele também apresentar as suas considerações sobre a aula que tivemos do deputado Luiz Carlos Rauli, que é talvez a autoridade mais relevante em questão tributária e a avaliação macroeconômica do nosso país. Passo a palavra, então, para o presidente Antônio Tadeu. Muito obrigado, Ana. Desejar aqui meu boa noite a todos, boa noite a todas. No papel aqui intitulado de anfitrião da noite, cumpro o papel de agradecer a presença de cada um aqui nesse evento tão caro, né, com um tema tão caro à sociedade e ao mundo empresarial brasileiro, né, enaltecer a palestra brilhante do doutor Luiz Carlos Rauli, né, como você muito bem destacou, Ana, a emenda, a PEC 110, enfim, é um grande avanço, a PEC 45, que já era bastante relevante, bastante importante, a PEC 110 foi mais além, né, mexendo estruturalmente no ambiente tributário brasileiro. Evidentemente, é um pouco mais complicado por ser uma PEC, o projeto de emenda é sempre mais delicado em termos de aprovação, de ambiente, mas é importante incutir na sociedade a necessidade de debate de uma mudança radical no sistema tributário nacional. Por força disso, imagino, o governo federal, enfim, houve por bem trabalhar de uma maneira mais simplória, simplista, através das emendas dos projetos de lei que apresentou, o 3887, que institui a CBS, e principalmente o 2337, que é o que pretende estabelecer, né, profundas modificações no sistema do imposto de renda, né, da pessoa física e da pessoa jurídica. Contudo, e aí ficam as críticas já realizadas por todos e muito bem destacadas, né, pelo doutor Luiz Carlos Rauli. Infelizmente, talvez por isso tenha se quebrado exatamente o ambiente necessário à discussão da PEC 110 tão propícia, né? Eu vi você realizando algumas perguntas que vão bem ao encontro, né? Ontem tomei conhecimento, uma série de associações e entidades distribuiu, tornou público um manifesto muito contundente contra o projeto de lei 2337, né? Esse manifesto, né, pede a total rejeição do projeto. Ele, né, conclui pedindo aos ilustres membros do Congresso Nacional que proceda o arquivamento do projeto, né, o que seria evidentemente radical, porque o governo federal se esforça muito no sentido de aprovação do mesmo, mas a gente não pode desaperceber, né, que esse manifesto é subscrito pelas principais associações. Eu arrisco dizer que, enfim, as associações tributárias todas estão presentes, a Ordem está presente através da subscrição do presidente Felipe Santa Cruz, nossa querida Rita Cortez, pelo Instituto dos Advogados
brasileiros. Enfim, eu vejo alguns grandes tributaristas aqui subscrevendo também, né? Heleno Torres, Walter Lobato, Gustavo Brigagão, ou seja, especialistas de relevo no setor, tecendo críticas contundentes ao projeto. Aliás, enfim, nenhum tributarista, a grande verdade, doutor Luiz Carlos Ralo foi bastante elegante ali, é evidente que há aspectos positivos no projeto, mas, enfim, no ambiente tributário, a advocacia tributária, não ouvi nenhuma posição favorável, essa é a grande realidade, né? Fecho aqui, enfim, citando aqui uma manifestação do Everardo Maciel também, né, ex-secretário da Receita Federal, do governo Fernando Henrique, onde ele tece algumas considerações e diz: projeto de péssima qualidade técnica, sem rumo e uma mistura de um conjunto de iniciativas que nada serve. São palavras, evidentemente, muito duras, mas que, de certa forma, refletem bem o ambiente que foi recebida essa proposta do governo e que, sem ser pessimista, pode provocar exatamente afetar, melhor dizendo, né, a análise da PEC 110, que é tão relevante para nós. Então, assim, sem maiores delongas, quero agradecer a oportunidade de poder participar disso daqui, parabenizar mais uma vez o doutor Luiz Carlos Raul e, enfim, deixar aqui um abraço fraterno para o desembargador Fábio Dutra e pelo meu amigo Egenildo Castilho pela organização. Prazer revê-la, Ana. Um grande abraço. Muito obrigada, querido presidente Antônio Tadeu. O prazer é todo nosso de estar aqui hoje com a OAB de Valença como anfitriã desse evento maravilhoso. Eu vou passar a palavra para o nosso deputado para as suas últimas considerações, mas antes de passar a palavra para ele, eu queria fazer aqui um pedido público às entidades que manifestaram a sua discordância ao projeto de alteração do imposto de renda. E podemos citar aqui, como disse o querido presidente da OAB de Valença, estamos falando aqui da ASASP, a ABAT, a BDF, a Abracom, a ABRAD, a ABRAT, a Seminas, a própria OAB Federal, Sindofarma, Cinza, Ético, IAB, CESA, Associação Comercial do Rio de Janeiro e tantas outras. Eu acho que nós precisamos agora nos unir numa campanha de todas essas associações, a campanha pela aprovação da PEC 110. Essa é a bandeira positiva, essa é a melhor opção para o país e essa é a campanha que nós todos juntos devemos divulgar. Aprove-se já a PEC 110. Depois a gente trata do imposto de renda, como o nosso ilustríssimo deputado mencionou e expôs em sua apresentação. Brilhante. Eu vou passar, então, a palavra para o nosso deputado Luiz Cláudio Raul para suas considerações finais e para se despedir de todos nós aqui, depois da sua brilhante apresentação. Em nome da OAB e do IMB, nós ficamos extremamente gratos, deputado. Foi muito importante a sua exposição. Muito, muito obrigado pelas suas palavras, Ana, doutora Ana. Uma honra muito grande a OAB do Rio, o IMB, né? Magistrados, advogados do Brasil. Essa figura gentil, Genilton Castilho, né? Genilton Castilho, uma alegria, muito gentil. E o nosso Antônio Tadeu, né, de Valença. Fiquei muito curioso de querer conhecer aí o seu distrito de conservatório, da sua cidade. Parabéns, você fez uma bela propaganda. O nosso desembargador Fábio Dutra, que esteve aqui conosco, né, o Cleiton, e também aqui os que participaram do chat aqui, do bate-papo, a Michele Magalhães, Gabriel Silva, o Márcio Tributarista, que tem nos acompanhado há muito tempo, parabéns, obrigado. Carla Botelho, o Marco Dal Ponte, que fez vários comentários interessantes ali, né? A Sara Lopes, de novo, o Marco, o Diego Cabral Santana, né? O José Luísio
Dias, ele pergunta como ficariam as demandas ajuizadas. Ficariam do mesmo jeito. A luta continua, né? Até que venha um grande entendimento nacional. Inclusive, tem um artigo, doutora Ana, que nós colocamos na PEC 110, dos créditos, que senão ficarão micados, que você vai extinguir o ICMS, o IPI, o PIS/COFINS, né? Os créditos de exportação, eles estarão contemplados numa securitização, né? Ficaria devendo, né? O governo vai ficar devendo para essas empresas exportadoras. Aí também o Fábio Pugliese, doutor Fábio, grande professor lá da Universidade de Santa Catarina, de novo a Elizabeth mostrando a sua indignação aí quanto à emenda constitucional 103 e o imposto de renda dos que ganham muito, e o Fábio de novo e o Marco Dal Ponte. Então, gente, muito obrigado. Olha, por luta, né? Eu acho assim, terminada a do imposto de renda, a gente está lá com a reforma da PEC 110, que também estamos tentando compatibilizar um pouco com a 45, com o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro. Essa é uma diretriz do senador Roberto Rocha. Mas a PEC 110 avançou tanto, ela sentou com todos os segmentos da economia, né? Ela atendeu os governadores, os prefeitos, atendeu tudo que o governo federal precisou. Está lá, está bem atendido, sem descaracterizar, sem perder o princípio da criação do imposto IVA mundial, do imposto de bem e serviço, quer dizer, o IVA, valor agregado, acrescentado, adicionado, que é a mesma coisa, né? Que está contido no IBS com o CBS. Então, o governo queria CBS sozinha, não tem problema, está lá no texto constitucional, está desde 2019. Sentamos com os empresários, serviços, indústria, tem um pouquinho de diferença, então está aberta um pouco de diferença. Diminuir o custo da contratação da mão de obra na folha, está dentro do texto, que é o que o ministro Guedes sempre defendeu, né? Está lá dentro do texto. Introduzimos a cobrança eletrônica, o crédito universal, o imposto só a ser recebido na hora que a empresa recebeu o que vendeu. Então, está tudo dentro do... Então, ele atende a indústria, o comércio, serviço, agricultura, as cooperativas. Está lá, o ato cooperado está contemplado, né? A logística reversa, o socioambiental. A questão da não tributação dos itens essenciais à vida humana, como é feito em 90% dos países que adotaram o IVA, está lá. Os auditores, como é que fica o auditor municipal do Rio de Janeiro, de todos os municípios do Brasil, dos estados da União, está lá, tentando uma regra, né, com eles. Sentamos por ano, discutimos, sentamos, racionalizamos, não tem nada, nenhum exagero, nada, está lá no texto. Então, essa tecnicalidade, a parte técnica que eu fiz, mais de 1.000 reuniões técnicas, e estamos quase em 400 palestras, né? Publicização é o que precisa, que a PEC 110 tem. E o senador, desde abril de 2019, ele abriu, né, para o Brasil, olhou o que está acontecendo no mundo e sabe que o momento é agora. Ele garantiu que dia 4 de agosto ele entrega o relatório. E seja um dia mais, menos, não faz diferença. Que agosto seja o mês da PEC 110, com as contribuições todas que foram feitas. Não pode ser grande demais, nem pequena demais. Tem que ter o essencial, né? Propriedade, renda e consumo. Simplificar tecnologia e diminuir a regressividade e resolver os principais problemas. O Brasil vai voltar a crescer e todos vão ganhar. Então, aí, com relação às demais demandas, muito bem-vinda o apoio da OAB, de todos que possam dar a nossa aprovação da PEC. O Movimento Estrava Brasil também se aliou à reforma tributária já. Nós estamos junto com o Concefaz, com a Confederação Nacional de Municípios, estamos tentando trazer a Frente Nacional de Prefeitos também. Então, dá para fazer ali um entendimento, alguns senões que tem a Frente Nacional de Prefeitos, a gente pode atender na PEC 110, né? E resolver o pequeno impasse ainda de apoio final, né? Os municípios têm que ter a sua garantia, porque ele é que realmente é o para-choque, né, que enfrenta todas as demandas da sociedade. Então, nesse sentido, eu parabenizo a OAB, o IMB, né,
a você, Ana, o nosso desembargador Fábio, o Genilton Castilho, o Antônio Tadeu, né? E a equipe técnica de vocês aí. Muito, muito obrigado, que Deus abençoe. E vamos em frente. Estou aberto aí a outros momentos, outros eventos, tá bom? E vamos juntos, pelo Brasil. Obrigada, O Brasil deputado. precisa de uma oportunidade grande. Que Deus abençoe. Vocês também. Boa noite a todos. Boa noite. Muito Fica com obrigada a Deus. todos que nos assistiram. Fiquem com Deus. Vocês também. Alegria. É isso. E vamos torcer e fazer uma campanha pela PEC 110. Para que E ela vamos ver saia. se esse frio não vai ser muito grande. Já chegou aqui em Londrina. Está aqui no Paraná já. Vai piorar quinta e sexta, professor. Mas vamos, espero que houve um pouco de fake também. Né? Até no frio eles inventaram um fake ali. Fake cold. Cold fake. É verdade, deputado, é verdade. Um grande abraço para todos. Um abraço a todos. Até mais.